Capítulo 3. Não contei nada a meu marido sobre a experiência que eu tive, nem sobre a noite sem dormir. Não tive a intenção de esconder isso de você, só não vi necessidade de lhe contar. De que me serviria isso? Além disso, pensando bem, não foi tão ruim passar uma noite sem dormir. É algo que acontece com todo mundo de vez em quando. Como de costume, servi café ao nosso filho e um copo de leite quente. Meu marido comeu torrada e a criança comeu seu cereal. Ele folheou o jornal enquanto o menino cantarolava suavemente uma música nova que tinha acabado de aprender na escola. Pouco depois, eles partiram no Nissan Bluebird. Toma cuidado, eu disse. Não se preocupa, ele respondeu. Eles acenaram para mim em despedida. Uma manhã como outra qualquer. Assim que os perdi de vista, sentei-me no sofá para pensar no que fazer. O que eu devo fazer? Fui até a cozinha e abri a porta da geladeira. Não precisei ir às compras. Tinha pão, leite, ovos, muitos vegetais e até um pouquinho de carne congelada. Tudo que eu precisava até o almoço do dia seguinte, ao meio-dia. Eu precisava ir ao banco. Mas não era urgente. Poderia deixar para o dia seguinte. Sentei-me no sofá para continuar lendo. Naquele momento percebi que mal me lembrava de alguma coisa que aconteceu na peça. Eu não me lembrava dos personagens, das cenas, de praticamente de nada. Era como ler um livro diferente. Que estranho. Primeira vez que o li, deve ter causado uma profunda impressão em mim, mas em mim mal deixou marcas. Toda a emoção que isso me causou, a excitação, até mesmo os tremores, desapareceram completamente. De que me serviu todo esse tempo gasto lendo? Deixei o livro de lado para pensar sobre ele. Não encontrei nenhuma resposta satisfatória e logo eu nem sabia mais o que pensar. Antes que eu percebesse, eu estava distraidamente olhando para uma árvore lá na rua. Balancei a cabeça e continuei a ler. Antes de chegar à metade do terceiro volume, encontrei um pedaço de chocolate grudado na página. No ensino médio eu tinha o hábito de comer alguma coisa enquanto lia. Eu gostava de chocolate, mas depois que me casei, desisti. Meu marido não gostava que eu comesse doces, mal dávamos para a criança. Não havia quase nada de doce na casa. Quando descobri aquele resíduo de chocolate meio branco, tive uma vontade terrível de comer um pedaço. Eu queria ler e comer chocolate como antes. Cada célula do meu corpo gritava por isso. Elas pareciam ter se contraído, como se estivessem prendendo a respiração. Coloquei um cardigã e entrei no elevador. Fui até a loja mais próxima e comprei 2 barras de chocolate ao leite, que pareciam ser as mais doces de todas. Assim que saí, abri uma. O sabor do chocolate explodiu na minha boca. Cada fibra do meu corpo absorveu aquela doçura. No caminho de casa, o elevador estava cheio do seu aroma delicioso. Sentei-me novamente no sofá para retomar a leitura de Ana Karenina, enquanto terminava meu chocolate quente. Eu não estava com sono nem cansada. Eu me senti capaz de ler o quanto eu quisesse. Quando terminei o primeiro comprimido, abri o segundo, comi metade. Quando li quase 2/3 do terceiro volume, olhei para o meu relógio. 20 para as 12. 20 para as 12. Meu marido chegaria em breve. Fechei o livro, fui para a cozinha. Aqueci a água em uma panela para cozinhar macarrão, cortei cebolinha. Enquanto esperava a água ferver, cozinhei algas marinhas secas com vinagre em outra panela. Tirei o tofu da geladeira, cortei em pedaços. Quando terminei, fui ao banheiro para escovar bem os dentes. Eu queria eliminar todos os vestígios de cheiro de chocolate. Quando a água começou a ferver, meu marido apareceu.
Terminou antes do esperado. Enquanto comíamos o macarrão, ele me contou sobre o novo instrumento médico que estava planejando comprar para a clínica, uma máquina que aparentemente funcionava para remover a placa bacteriana dos dentes, muito mais precisa do que qualquer uma das anteriores e que também exigia menos tempo. Todo aquele equipamento era muito caro. Ele me explicou, mas o investimento se pagaria em pouco tempo. Muitos de seus pacientes estavam apenas indo fazer uma limpeza. Ele me pediu a opinião. Eu não tinha vontade de pensar nos dentes de ninguém, principalmente enquanto comia. Tudo que eu conseguia pensar era na pista de obstáculos de Vronsky. Eu não estava interessado em mais nada, mas não podia contar isso ao meu marido. Ele levou o assunto muito a sério. Então fingi interesse e perguntei o preço da máquina. Se você precisa, compre, eu disse a ele. Você vai resolver o dinheiro de alguma forma. Não é um capricho. Você tem razão, não é um capricho. Ele terminou de comer em silêncio. Em um galho de árvore do outro lado da janela havia 2 pássaros, bem grandes, que não paravam de cantar. Olhei para eles sem prestar muita atenção. Eu não estava com sono. Eu não estava nem um pouco com sono, apesar de estar acordada há horas. Por quê? Enquanto eu lavava a louça, meu marido estava sentado no sofá lendo jornal. Houve Ana Karenina, mas ele não lhe deu nenhuma atenção especial. Se ele lia ou não, era algo que não lhe interessava nem um pouco. Quando terminei de limpar, ele disse que tinha boas notícias. Você sabe do que se trata? Não faço ideia. O primeiro paciente da tarde cancelou sua consulta. Não preciso voltar antes da 1h30. Ele sorriu. No início não entendi porque isso era uma notícia tão boa. Finalmente entendi que era um convite ao sexo. Ele se levantou e me pediu para ir para a cama. Eu não tinha vontade. Não entendi por que tínhamos que fazer isso naquele momento específico. Eu queria voltar ao livro o mais rápido possível. Deitado sozinho no sofá, virando páginas e páginas, enquanto comia chocolate. Enquanto lavava a louça, não conseguia parar de pensar em Vronsky, imaginando como Tolstói conseguia criar e manipular seus personagens com tanta maestria. Ele os descreveu com tanta precisão que de alguma forma negou-lhe a redenção. Sua salvação foi... Fechei os olhos e pressionei as têmporas com os dedos. Desculpei-me. Estou com uma dor de cabeça terrível. Desde hoje de manhã. Sinto muito mesmo. Ele ocasionalmente sofria de enxaqueca e aceitava a minha desculpa sem maiores explicações. Deite-se um pouco para descansar, ele sugeriu. Não há necessidade. Não está tão ruim assim. Ele voltou para o sofá com o jornal e colocou uma música. Ele me contou novamente sobre seus instrumentos médicos. A principal preocupação dele era que uma máquina nova e cara se tornaria obsoleta em 2 ou 3 anos. Tudo que tinha que ser substituído de tempos em tempos. O sistema foi projetado para que somente os fabricantes ganhassem dinheiro. Concordei de vez em quando com um leve aceno de cabeça, mas não estava realmente prestando atenção no que ele dizia. Quando ele saiu, dobrou o jornal, endireitou o sofá e sacudiu as almofadas para que ficassem fofas novamente. Inclinei-me no parapeito da janela para ter uma impressão geral do ambiente. Não entendi nada. Por que não estava com sono? Passei algumas noites sem dormir, mas não como aquela. Em circunstâncias normais, eu já teria adormecido ou, pelo menos, estaria morto de cansaço. Não foi o caso. Eu me senti mais lúcida do que nunca. Fui até a cozinha para fazer um café. Pensei no que fazer em seguida. Eu queria continuar com Ana Karenina, claro, mas também ir à piscina para nadar. Finalmente decidi nadar. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo.
mas senti a necessidade de purgar meu corpo com exercícios. Purgar meu corpo. Purgar de quê? Pensei nisso por um tempo. Purgar de quê? De quê? Eu não sabia. Algo, seja lá o que fosse, estava roçando em mim como uma espécie de potencial. Eu queria defini-lo, dar-lhe um nome, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Eu não era boa em encontrar as palavras certas. Certamente isso não aconteceu com Tolstói. Ele saberia escolher a palavra certa, na hora certa. Como de costume, coloquei meu traje de banho, minha toalha na bolsa de ginástica e entrei no carro para ir à academia. Não havia ninguém que eu conhecesse, apenas um rapaz e uma mulher de meia idade. Salva-vidas observava entediado. Coloquei meu traje de banho e nadei durante a obrigatória meia hora, o que por algum motivo não foi suficiente. Nadei por mais 15 minutos. Antes de terminar, fiz um longo nado livre com toda a minha força. Estava ofegante pelo esforço, mas ainda cheio de energia. Quando saí da água, notei alguns olhares curiosos. Faltava pouco para as 3. Aproveitei para ir ao banco para resolver algumas pendências. Pensei em ir ao supermercado, mas desisti. Voltei para casa para continuar lendo. Terminei o chocolate. Quando meu filho voltou, às 4, dei a ele um pouco de suco e geleia de frutas. Então preparei o jantar. Tirei a carne do congelador, cortei alguns vegetais para refogar. Fiz sopa de missô, cozinhei arroz. Fiz tudo com eficiência, quase que mecânica. Voltei para Ana Karenina novamente. Eu não estava com sono.